Telemedicina, você conversando com o seu médico. Enfim, esse é realmente o futuro da medicina? A gente vai falar sobre esse assunto aqui no programa Manhã Bem Legal da Antena Sul e hoje a participação é através dessa teleconferência, né? Nós estamos com teleconferência, você que está nos assistindo e você que está nos ouvindo aqui no rádio também. Vamos lá, doutor Matiovani, obrigado. Como é que vai funcionar essa relação paciente-médico? É mais ou menos como a gente está conversando aqui nós dois agora? É mais ou menos isso, Regis. Bom dia, Regis. Bom dia aos ouvintes da Antena Sul. Então, a questão da telemedicina tem uma resolução bem antiga já do Conselho Federal de Medicina de 2002 que tratava desse assunto. Mas, na realidade, essa resolução restringia demais a telemedicina. E agora, com o advento da Covid, do coronavírus, esse tema voltou à tona com toda a força. Porque os pacientes, ao mesmo tempo que precisam ficar isolados, eles precisam consultar. E a telemedicina veio para solucionar este impasse aí de isolamento e consulta ao mesmo tempo. No dia 19 de março de 2020, o Conselho Federal de Medicina fez um ofício liberando algumas modalidades desse atendimento, que seria a teleorientação, o telemonitoramento e a teleinterconsulta. Deixou de fora a teleconsulta. Mas o Ministério da Saúde, no dia 20 de março, ou seja, um dia após, fez uma resolução, fez uma portaria liberando a teleconsulta, inclusive. Ou seja, você pode consultar o seu médico através da telemedicina. O problema é que você tem que usar plataformas seguras, próprias para este fim, porque a teleconsulta ela tem que manter ainda aquela confiança entre o médico, a relação médico de confiança entre o médico e o paciente. O sigilo do paciente, né? Como é que fica o sigilo do paciente? Exatamente, principalmente o sigilo, o segredo médico, o sigilo médico tem que ser garantido nesse tipo de consulta, na teleconsulta. E depois também, mais importante também, que no dia 31 de março, então veja a sequência, foi dia 19, dia 20, 31, tudo coisa nova realmente, que veio devido à Covid, devido ao coronavírus. A Agência Nacional de Saúde fez uma nota técnica, a nota técnica número 6, autorizando essa teleconsulta e, inclusive, exigindo que os planos de saúde paguem ao médico essa teleconsulta. Então, ficou regulamentada, em princípio, até a duração dessa pandemia. Mas eu acho difícil, depois que passar a pandemia, isso voltar a estaca zero. Eu acho que isso vai se aperfeiçoar e a telemedicina vai fazer parte da relação do médico com os pacientes e dos pacientes com os médicos. Doutor Matiovani, essa pandemia toda trouxe um novo hábito, né? O home office, a teleconferência, e no encalço disso, como o senhor está comentando aqui, vai mudar a relação médico-paciente definitivamente. Até um tempo atrás, a telemedicina ela era tida, né, por profissionais com muito... ela era, assim... se geravam muitas dúvidas, né, sobre o que se podia e o que não se podia. Abre brecha para a segurança médico-paciente, como a gente colocou, mas também como é que funcionaria, só na prática, como é que funcionaria uma relação, uma consulta entre um médico e também um paciente? Ele tem, por exemplo, exames, ele precisa apresentar exames. Isso tudo poderia ser apresentado? Como é que seria essa validação do exame, análise do exame? Pede-se o contato pessoal muito com isso ou dá para fazer 100% online a consulta plena? Na realidade, a regulamentação é que a primeira consulta deveria ser presencial. Mas agora, no advento da Covid, aí, do coronavírus, deixou de lado também. Você pode começar a consulta já por causa da necessidade do isolamento. Então, o paciente pode consultar com o médico através da teleconsulta, através de um meio digital que tem que ser escolhido ainda. Os médicos, como não tem outros, os médicos estão usando o WhatsApp, estão usando o próprio Zoom. Mas né? Pode pelo WhatsApp... No futuro, pode, por exemplo, uma comunicação médico-paciente acontecer pelo WhatsApp ou vai ter que ser por uma plataforma oficial que está sendo estabelecida? Na realidade, o ideal
o recomendado que seja por uma plataforma segura, aplicativos seguros que estão surgindo. Mas, no momento, é o que nós temos, são as ferramentas que temos, é coisa nova, que surgiu agora. Você veja, tudo isso começou no dia 19 de março, no CFM, dia 20 de março no Ministério da Saúde, dia 31 de março na Agência Nacional de Saúde. Então, são coisas recentíssimas. Então, o que nós temos à disposição atualmente é basicamente o WhatsApp, o Zoom, e estão sendo instalados plataformas e aplicativos com essa finalidade que se mantenha com segurança o sigilo médico, mas já está autorizado. O médico pode atender, pode emitir consulta pela teleconsulta e pode, emitir receitas e pode emitir, inclusive, atestados médicos. Eles têm validade. Os médicos que têm assinatura digital podem assinar esses documentos digitalmente. Doutor, aqueles pacientes que precisam... Porque existem exames que o paciente precisa fazer, né, de forma pessoal, em que realmente o médico precisa, pelo tato, né, fazer uma verificação de algum problema de saúde, enfim, nódulos e tudo mais. Com a telemedicina, numa consulta como essa, em que é necessário o toque para que o médico possa realizar alguma verificação, como é que se faz isso? Vai ter alguma saída nesse sentido ou não? Vai ter que ser presencial. Aí, nesse caso, é presencial, tem jeito. Vai ter que existir as duas modalidades de consulta, a teleconsulta e a consulta presencial. É como o banco. Algumas coisas você resolve digitalmente, pelos aplicativos do banco. Outras coisas você tem que presencial no banco. Não tem segredo nisso. Na medicina vai ser a mesma coisa. Você pode começar a fazer uma consulta pela teleconsulta, né, pela telemedicina, pelos meios digitais e falar para o paciente, isso eu não consigo resolver aqui. Você vai ter que vir pessoalmente, nós vamos ter que marcar um horário para você. E o inverso também pode acontecer. O paciente vir numa consulta presencial e eu dizer para ele, nós podemos fazer o seu retorno, a continuidade, o telemonitoramento da sua doença, o teleacompanhamento, o monitoramento da sua doença através da telemedicina, através de meios digital. O paciente pode muito bem fazer um exame, digitalizar esse exame e mandar para mim através de um meio digital e eu posso interpretar esse exame para ele. E eu emitir uma receita baseado nisso, emitir um atestado médico com assinatura digital que tem validade, validade legal. Né? Então, vai ser uma coisa nova, o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. E a medicina também não será mais o mesmo. E o médico tem que se preparar para isso. Né? Nós estamos aqui, fazendo um teste até aqui. Posso consultar alguns pacientes, já tenho feito teleconsultas em alguns pacientes, e eles mesmos preferem isso, porque economiza tempo do paciente, diminui o risco do paciente se expor ao próprio vírus da Covid, o coronavírus, né? Então, coisas novas que estão surgindo, como eu disse para você, foi uma cascata de coisas novas que nós estamos estudando, é dia 19, é dia 20, é dia 31. Doutor, quer dizer que então, porque nada... eu vou falar agora, né, enfim, como tantas pessoas que já foram pacientes, a coisa mais dramática que sempre existiu na história da medicina foram as filas, não é isso? As filas. A telemedicina veio com uma solução, inclusive, para acabar com as filas, não é isso? Na realidade, o que, por exemplo, os pacientes que têm pedido para mim teleconsulta, nós temos que marcar um horário do mesmo jeito. Mas a espera é diferente, né? A espera não é no consultório, por essa razão... Sim, muito mais confortável, né? Você pode ter uma fila temporal, ou seja, no tempo o paciente tem que esperar, mas não precisa uma fila espacial. Todo mundo ficar junto, sem falar naquele paciente convalescente, né, também, né? Principalmente esse, muitas vezes. Exatamente, o paciente que você já conhece, né? A telemedicina tem muita utilidade naquele paciente que você conhece. Eu não posso fazer a primeira consulta com um paciente, no meu entender, que eu nunca vi na minha vida. Né? Eu teria que conversar com esse paciente presencialmente, eu tenho que fazer um cadastro dele, essa consulta vai ter que ser registrada no prontuário desse paciente, o que foi feito, né? Os exames que vão ser solicitados. Então, é uma coisa nova, certo. Nós estamos se adaptando, mas é uma realidade. E é uma situação que veio para ficar. Os médicos têm que se preparar para isso. Não vai ser... O médico vai ter que se adaptar a isso. Existe muita resistência no meio médico a isso, né? Mas o próprio Conselho Federal de Medicina resistiu o quanto pôde, os conselhos regionais resistiram o quanto puderam. Mas agora houve essa pandemia e abriu essa porta, e eu acho que essa porta não se fechará nunca mais. Acredito Na minha opinião,
Nós temos que nos preparar para viver essa nova realidade e muita coisa realmente você consegue resolver pela telemedicina, né? O paciente esses dias, por exemplo, estava com amidalite, ele tira uma foto da amígdala, manda para você, você faz o diagnóstico dele e conhece esse paciente, já sabe os remédios que ele pode, o que não pode usar, os remédios que ele já está usando, você tem um histórico dele aqui no seu prontuário eletrônico dele, você pode resolver isso para ele, não expondo ele ao risco de vir numa unidade de saúde onde ele possa encontrar o coronavírus, né? Então, É. esta é a ideia. Muito bem. Que venha essa mudança, que venha esse futuro da telemedicina. Já é presente, com Já certeza, veio, já é realidade, né? já veio, já é Já veio. realidade. Não E temos como e fugir que disso essa mais. onda, que essa pandemia, a gente possa superar ela o mais rápido possível. Doutor Mantivani, eu quero agradecer aqui por fazer essa experiência conosco aqui, dessa teleconferência, né? Quase como uma consulta aqui para todos nós aqui, sempre com Estamos ótimas aprendendo. dicas, né? Eu quero Seu agradecer muito trabalho de eu pela ligar o sua microfone palavra viu? aqui. Eu quero agradecer a oportunidade e mostrar para as pessoas que isso é possível e as pessoas podem saber que elas têm o direito de fazer teleconsulta, que o plano de saúde dela é obrigado a pagar e que, se for particular, elas vão ter que pagar também, né, de um jeito ou de outro, né? E pode solicitar exame, emitir receitas, emitir atestados médicos através da teleconsulta. Esta é uma realidade que veio para ficar e as duas modalidades vão ter que conviver. A medicina com a consulta presencial e a teleconsulta. Elas vão ter que conviver e vão conviver para sempre. Uma não vai substituir a outra totalmente. É uma coisa nova. Era só consulta presencial. Agora nós temos duas opções: a presencial e a teleconsulta, a telemedicina. E isso veio para ficar e os pacientes vão ter que se adaptar e os médicos também, com uma certa urgência, tem que se preparar para isso, porque é uma coisa que veio e que vai ficar para sempre, na minha opinião.